que esperar de uma análise macroeconômica em 2022? Teremos um crescimento consistente? Alguma recuperação? O meio político interfere na economia? Nestes primeiros programas, estamos repercutindo a participação de importantes personagens do cenário econômico no evento Economia e Agora, evento realizado pelo Grupo Viver Brasil no fim de novembro do ano passado. Gustavo César Oliveira e Paulo César Oliveira conversaram com o vice-governador do estado de Minas Gerais, Paulo Brant, que trouxe uma visão panorâmica da economia e, sobretudo, o cenário político. Nós vemos, de fato, uma economia, esse ano de 2021, não em crescimento, é importante qualificar, em recuperação. Estamos em recuperação em função da normalidade, relativa normalidade que a gente alcançou nos últimos meses. Então, esse ano de 2021, nós vamos retomar o crescimento na faixa aí do 4,5%, 5%. Inequivocamente, a economia está retomando o seu ritmo mais normal. Temos, obviamente, alguns problemas, a inflação em função de algumas distorções internas e externas. A inflação já ultrapassa 2 dígitos, e é uma preocupação. Em função disso, o governo está tomando medidas no sentido de aumentar a taxa de juros, e isso, obviamente, vai ter impacto, certamente, no desempenho da economia no ano que vem. Então, em termos da análise macroeconômica, nós temos um país, uma economia em recuperação, mas certamente, e aí as previsões variam um pouco mais, um pouco menos, mas 2022 nós teremos um crescimento muito baixo. Teremos um crescimento ao redor de 1%. Uma notícia boa, quer dizer, uma das ameaças que ronda o nosso ambiente econômico é a questão da nova variante do Covid. Eu tive várias conversas com o nosso secretário de Saúde e ele nos tranquilizou. Muito provavelmente, essa onda, essa nova variante, não vai impactar de maneira importante o funcionamento da economia e da sociedade. Como eu disse, então, esse é o cenário de curto prazo. Uma economia que esse ano tem uma recuperação importante, e no ano que vem vai ter um desempenho medíocre, semelhante ao que teve nos anos anteriores. Eu acho que é importante, eu acho que a minha contribuição aqui vai ser maior se eu levantar alguns aspectos que tem mais a ver com uma visão mais panorâmica da economia no Brasil. Por que isso? Porque quando a gente está analisando a economia no curto prazo, a maioria dos fatores que definem o comportamento da economia são parâmetros, são variáveis sobre as quais a gente não pode atuar. As variáveis restantes são poucas. Então, o nosso horizonte de possibilidades fica muito menor. Então, no curto prazo, o Brasil é isso aí. Estamos recuperando e no ano que vem vamos ter um desempenho relativamente modesto. Por que o Brasil cresce tão pouco e cresce menos do que a média mundial? O Brasil, se a gente comparar com os outros países do mundo, nós temos muito mais vantagens do que desvantagens no que diz respeito ao crescimento da economia. Eu vou colocar, então, alguns pontos que eu acho fundamentais na reflexão que eu acho que a sociedade deve ter por ocasião do processo eleitoral de 2022. Em primeiro lugar, nós temos que levar em conta esse aspecto que eu mencionei. O país está estagnado desde 1980. Nossa taxa de crescimento econômico é menor do que a média mundial. E o crescimento econômico ele não é uma panaceia que resolve todos os problemas, mas ele é uma condição fundamental para que a gente possa enfrentar os nossos problemas. Desigualdade, carência de infraestrutura, educação ainda muito ruim. O crescimento econômico ele dá uma espécie de plasticidade à economia.
a economia fica mais plástica. Então, é mais difícil discutir mudanças, transformações e evoluções num cenário de crescimento do que num cenário de estagnação, onde, se alguém ganha, alguém tem que perder. Isso gera tensões políticas que, às vezes, são difíceis de serem enfrentadas. No sentido de que a eleição que ocorrerá em outubro de 2022 não seja mais uma eleição como as outras, e que seja uma eleição, de fato, onde a temática do desenvolvimento econômico do país seja colocada. É fundamental a política. Se a gente, novamente, caminhar para uma eleição onde os vencedores não têm maioria, nós vamos continuar nesse mesmo batidão que a gente tem experimentado nos últimos anos. Segundo lugar, além da política ser importante, o governo também importa. Nos últimos anos do Brasil, e eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu sou um liberal no sentido econômico, acho que quem tem que desempenhar o papel de ator principal no processo econômico é o setor privado, é o empreendedor, é o empresário. Agora, isso não significa que o governo se omita em várias áreas, em vários aspectos da economia, que se o governo não entrar, o setor privado não entra. O setor privado, e é natural isso, ele só vai entrar em áreas que sejam rentáveis, né? Que sejam atraentes do ponto de vista do retorno do capital. Isso é legítimo, é natural e é legítimo, e é da essência do capitalismo. Agora, há uma série de pontos na economia que não prescindem da ação do governo, porque se o governo não atuar, ninguém vai fazer isso. O terceiro ponto, o governo tem que ser o grande sinalizador de longo prazo da economia. Infelizmente, no Brasil, a dimensão do longo prazo se perdeu. Os governos não têm área de planejamento. O governo federal não tem planejamento no sentido pleno do termo, de aquela parcela do governo que pensa o país, não no sentido de um planejamento intervencionista, mas de um planejamento sinalizador, que dê luzes para o setor privado. E o setor privado pede isso. Pede isso. Infelizmente, nós assistimos nos últimos anos a uma desconstrução das estruturas de planejamento que antes existiam. É claro que hoje o momento é diferente e nós não podemos pensar naquele velho planejamento da década de 80, intervencionista, com muito governo. Não é isso. É um planejamento de longo prazo que aponta caminhos, que descortina possibilidades para o setor privado, que lidere os governos, os governantes. Não podem ser apenas gestores. A gestão é um aspecto crucial da ação do governo. Mas o governante, os governos, têm que inspirar, têm que liderar. Porque a maioria dos problemas do Brasil são problemas complexos, que não são solúveis no curto prazo. Se a gente continuar com essa visão de curto prazo, que interessa e que, de certa forma, satisfaz o mercado financeiro, nós não vamos dar conta dos problemas estruturais do país. Portanto, nessa minha primeira fala, eu gostaria de enfatizar este ponto. Nós temos, enquanto sociedade, enquanto eleitores, né, de cobrar dos nossos candidatos, quaisquer que sejam eles, uma agenda de desenvolvimento econômico. E que as eleições de 2022 sejam não uma eleição do sim, não uma eleição do não, mas uma eleição do sim. Qual a estratégia, qual o projeto de desenvolvimento econômico que as candidaturas têm para relançar o país na plataforma de crescimento econômico que o Brasil sempre teve? Por que o Brasil, durante 40 anos, desde 1940 até 1980, foi o país que mais cresceu no mundo? E hoje é um país
que, dentre os emergentes, é o país que menos cresce. Né? Não se trata de culpar ninguém, mas é de tentar identificar quais são os fatores que vão tirar a economia desse marasmo. Porque enquanto a gente estiver discutindo apenas as variáveis que no curto prazo a gente pode manipular, né? E esse é o debate econômico que a gente observa. É o tamanho do superávit fiscal, qual a taxa de juros que o Banco Central vai adotar. Isso tudo é importante, mas é limitado. Isso restringe o nosso olhar a uma visão de curto prazo e que não é suficiente para resgatar o país da estagnação que a gente se encontra. Vamos para o intervalo e já a gente volta.